Boa noite, eu sou Luciana, sou psicóloga de formação e trabalhadora da Casa Espírita Semeador da Verdade. E hoje eu queria conversar com vocês sobre Jesus, um motivo para continuar. Essa nossa conversa, ela acontece por conta do mês que a gente está e que nos equipamentos de saúde a gente utiliza o mês de setembro para fazer a campanha do Setembro Amarelo, onde o tema é trabalhar a prevenção ao suicídio. Por que é importante a gente trabalhar, a gente ter um mês voltado para uma campanha com esse tema? Qual é a importância da gente trabalhar o suicídio? Bom, é muito importante porque o suicídio, hoje a gente vive uma epidemia, né, uma pandemia, que é a questão do coronavírus, e vale a pena a gente refletir que o suicídio também é uma epidemia de nível mundial. A gente tem dados que mostram que o suicídio ele acontece em todos os cantos do mundo, né? A gente tem dados de suicídio entre os índios que estão lá isolados, quase sem contato com a população, né, das cidades, das grandes cidades. A gente tem em todos os locais do mundo. E o suicídio, ele traz um impacto importante na economia, ele traz um impacto importante na constituição das famílias. Então, a gente precisa, sim, se debruçar sobre esse assunto, porque ele é um assunto de ordem pública, né, de saúde pública, né? Ele é um tema que traz bastante prejuízos mesmo às famílias, aos equipamentos de saúde. Então, assim, a gente precisa, sim, pensar em estratégias de prevenção ao suicídio, né? A gente tem, na grande maioria dos países, já sistemas de notificação compulsória, e é muito importante que realmente seja notificado, porque quanto mais a gente sabe dessa doença, porque é uma doença, né? E quanto mais informações a gente tem sobre o curso dessa doença, mais estratégias a gente consegue ofertar para minimizar isso, porque são pessoas, são vidas que acabam, né? Então, é muito importante a gente saber qual é a faixa etária que é mais afetada, se é homem, se é mulher, né? A questão de gênero, a questão de quais são os meios utilizados, qual o horário do dia, o mês que mais acontecem, para a gente poder entender esse fenômeno e poder pensar em estratégias para proteger a população dessa doença, porque é uma doença, né? E aí, eu não vou trazer dados e nem mitos e verdades, etc e tal. O objetivo da conversa hoje, que eu me propus, é a gente fazer realmente uma conversa, isso mesmo, sabe? Num tom mais intimista. Eu vou até pincelar algumas coisinhas de mitos e verdades, os mais importantes, mas eu gostaria mesmo de trazer uma conversa com três públicos em geral, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais com as pessoas que estão nesse momento pensando em suicídio ou estão num sofrimento maior, com as famílias dessas pessoas e que percebem que tem alguma coisa errada ou que a pessoa já tentou uma vez e está com medo que ela tente de novo, né? E em especial um público que me preocupa muito são os sobreviventes, né? Aquela família de alguém que cometeu o suicídio, os pais daquela pessoa. Então, o objetivo é a gente fazer uma conversa com esses três públicos e uma conversa mesmo, sabe? Algumas estratégias, compartilhar algumas estratégias de ordem mais emocional e espiritual para lidar com esses momentos, né? E aí, antes da gente entrar mais nesse viés, eu gostaria só de pontuar coisas que eu acho bastante importante quando a gente fala sobre o suicídio, né? Que é uma doença, que a gente precisa tratar e respeitar essa doença, porque ela é realmente muito grave, né? Que
a gente falar de suicídio, a gente não dá ideia para a pessoa nem nada, a gente pode sim abordar esse tema, a gente pode sim perguntar para a pessoa se ela já pensou em se matar, se ela está pensando em se matar, né? Sempre com muito respeito, com muita compaixão, com muita empatia, né? Mas a gente pode sim abordar esse tema, isso não vai desencadear nela um desejo, não, né? Encaminhar para profissionais de saúde, porque é isso, é uma doença e a gente tem que tratar com esse mesmo viés e orientar a pessoa que ela busque uma ajuda especializada, né? No Brasil, em especial, a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior com 2 grupos de faixa etária que a gente tem percebido que nos últimos 10 anos um avanço aí nos números de tentativas de suicídio, que são as 2 extremidades, né? Tanto as crianças não, os adolescentes, quanto os idosos, né? Os adolescentes, eles estão num momento da vida muito singular, porque eles estão na fase de desenvolvimento e não só o desenvolvimento, eles estão numa fase de constituição mesmo da sua personalidade, da sua maneira de se entender no mundo e de entender o mundo onde eles estão. E a parte neurológica deles ali tem uma enxurrada de informações chegando, tá terminando de melanizar ali umas áreas e assim, tem um monte de hormônio e eles estão se entendendo ainda o lugar deles no mundo, né? Então, eles estão muito vulneráveis, né? O adolescente, ele está vivendo muitas coisas pela primeira vez. Então, é a primeira vez que se apaixona. E quando essa paixão ou não é correspondida, ou quando termina, não adianta a gente dizer, tem que tentar voltar lá, né? Quando a gente era adolescente, que vai passar, que tá tudo bem, que ele vai se apaixonar de novo. Que isso não tem, assim, é a primeira vez. Ele vai achar que ele nunca mais vai se apaixonar daquela maneira por outra pessoa, né? Então a gente precisa respeitar esse sofrimento, né? Principalmente porque eles são bastante impulsivos, né? Isso bota eles num nível de fragilidade, de susceptibilidade ao suicídio. Em especial nesse momento, em especial esses adolescentes de hoje. Porque hoje nós estamos num mundo em que é muito imediatista, né? Os nossos adolescentes têm baixíssima tolerância à frustração, porque tudo é muito rápido, eles, né? Acontece muita informação de uma maneira muito rápida. Então, a gente precisa trabalhar isso. E aí eu queria falar com os pais de adolescentes, não só com os pais, né, mas os pais mais em especial, mas assim, com os familiares, com as pessoas que convivem com os adolescentes, fiquem atentos, né? A gente precisa, sim, respeitar a privacidade do adolescente, porque a gente ensina através do modelo, né? E a gente precisa respeitar. Mas quem é responsável por adolescentes precisa pontuar para eles que, sendo responsável, a gente tem determinadas obrigações, né? A gente precisa, sim, saber quem são os amigos do meu filho. A gente precisa dar uma passeada lá pelo WhatsApp deles para ver com o que eles estão conversando. A gente precisa saber quais são os sites que eles entram, as músicas que eles ouvem, tá? Prestar atenção quais são as séries que eles assistem, que eles gostam, os joguinhos que eles fazem no computador, onde eles mais entram no computador, para a gente até conversar com eles, né? De repente pensa assim, poxa, meu filho, você gosta de umas músicas que tem um conteúdo meio pesado, mórbido. Vamos conversar sobre isso? O que te atrai nessa música, né? Por que você gosta desse tipo e não de outro? Pra gente ir entendendo como é que tá se constituindo ali na cabeça dele essa leitura de mundo que faz com que ele tenha uma atração maior por determinadas coisas que são mais pesadas, né? Então, cabe a gente, sim. Então, se você é familiar de adolescente, conhece, pontua para os pais. Às vezes tem pais que não gostam muito de ser muito invasivo, né? Mas assim, façam isso, cuidem, é da responsabilidade da gente. Eles estão num momento bastante vulnerável, né, da vida.
Então, vamos tomar um cuidado, porque a impulsividade é algo ali bem importante no adolescente que pode fazer com que ele tome atitudes pouco pensadas, né? E assim, tô na dúvida, eu não sei como abordar, procura uma atenção especializada, procura ajuda, né? Conversa lá com um psicólogo, sabe? Procure ajuda. Não deixe para buscar ajuda depois, tá? Então, fiquem atentos a isso. E também os nossos idosos, né? Nossos idosos, a gente tem visto, os dados trazem, né, um aumento significativo aí nessa parcela da população também, e são as pessoas que formaram o mundo que a gente está, né? O mundo que a gente vive hoje foi construído por eles. Então a gente tem aí uma dívida de gratidão com essas pessoas, não é? Vamos cuidar dos nossos idosos. E a gente escuta, vamos prestar atenção quando eles dizem, já cumpri a minha cota, né? Eu não tenho mais nada para contribuir com o mundo, eu estou atrapalhando, não faço mais falta. São frases importantes, né? Que vão dizendo pra gente o quanto ele está se sentindo. Então vamos cuidar também dos nossos idosos, né? Porque eles também estão nessa faixa etária aí de risco, tá? De maior risco. Uma outra coisa importante, né? Que a gente sabe, essa questão de mitos e verdades, que antes da gente conversar mais especificamente com aquelas 3 populações que eu já falei ali no início, alguns sinais de alerta que a gente precisa, sabe, estar atento, precisa estar um ouvido um pouquinho mais preparado, né, para esses sinais de alerta, né? Nós, enquanto irmãos em humanidade, e somos todos, e a gente tem uma responsabilidade social, se não espiritual, porque somos todos irmãos, estamos todos vivendo no mesmo planeta, né? A gente precisa, e hoje em dia a gente já sabe, né? Meio de senso comum, não dá mais para a gente olhar só para o nosso umbigo, né? Para a gente conseguir ser feliz, nós somos seres gregários, a gente vive em sociedade. Então, eu preciso cuidar do outro, porque cuidar do outro vai refletir no cuidado meu também, sabe? Porque mesmo que isso não tenha, que na minha cabeça isso não venha com uma questão de religiosa, do tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas porque uma tentativa de suicídio, um suicídio, ele vai impactar, e de alguma maneira vai impactar em mim também, ele traz prejuízo que vai acabar me afetando também. Então, a gente precisa, sim, cuidar, ser um cidadão do mundo e cuidar dos nossos irmãos em caminhada. Então, vamos ficar atento para ouvir quando a pessoa diz pra gente, né, que ela quer morrer. Os dados trazem, e assim, a minha experiência profissional também valida, que a grande maioria das pessoas que tentou suicídio, na verdade, elas não queriam morrer, elas queriam dormir, não acordar, elas estavam num momento de tanto sofrimento que eles queriam que aquilo passasse, eles queriam que aquilo parasse, sabe? Não estavam pensando muito depois, não conseguiam pensar muito depois. Então, vamos ouvir quando a pessoa traz, não estou aguentando mais, eu queria dormir, não queria mais acordar, ninguém vai sentir a minha falta, sabe? Vamos ouvir quando a pessoa traz isso, de uma maneira um pouco mais empática, né? Prestar atenção a esses detalhes, porque essa pessoa, pode ser que ela até não esteja planejando uma maneira de se suicidar nesse momento, mas isso já traz pra gente informações de que essa pessoa tá sofrendo e numa crescente, né? Vamos ajudar esses irmãos aí em caminhada, né? E assim, a gente sabe que quem tentou suicídio uma vez, ele tem 2 vezes mais chances de tentar de novo, e assim progressivamente, né? E quem tem familiares que
que cometeram suicídio também são mais vulneráveis ao suicídio. Então essas são informações, e assim, é importante a gente lembrar isso, porque essa história, e aí eu peço uma atenção especial, essa história de que quem fala que vai se matar não se mata, que tá falando isso para chamar atenção, isso, gente, não é verdade, isso é um mito. A pessoa que fala que vai se matar, ela se mata. A gente sabe que a pessoa que cometeu o suicídio, ela deu sinais, e ela chegou a dizer antes que ela iria fazer, que ela não estava mais aguentando. Então, eu venho aqui para pedir, realmente, para partilhar com vocês que vamos ser um pouquinho mais empáticos com os nossos irmãos, né? Vamos ser um pouquinho mais acolhedores, né? Se a pessoa está dizendo para você que ela está disposta a desistir da vida, vamos ouvir isso, um pouquinho mais de compaixão e escutar e trazer alguma resposta, não, mas trazer alguma ação dessa escuta. E aí é bem importante a gente pontuar, porque eu escuto, daí já começo a conversar com aquela população que eu tinha dito que eu gostaria de conversar, né? Vamos pensar, eu sou uma amiga de alguém que eu observo que tem sinais de alerta para o suicídio, ou eu sou um familiar de alguém que já tentou, ou que dá esses sinais, e às vezes eles questionam, né? Poxa, mas eu faço o que com essa informação? Né? Eu tô percebendo isso, às vezes a pessoa até não quer ajuda, o que eu posso fazer para ajudar, né? Assim, o que é importante é a gente estar presente, se mostrar acolhedor, e aquilo que eu falei, compaixão, né? A pessoa está num nível de sofrimento e é uma tendência natural a gente acabar tentando minimizar aquilo para não valorizar, para que ela não dê tanta importância para isso. E o que eu tenho a dizer, gente, isso não funciona, essa estratégia não funciona, pelo menos para a grande maioria, tá? O que a gente pode fazer, né? Ouvir, né, atentamente, olhar para a pessoa quando ela está falando, né? E dizer para ela, olha, né, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. Quero dizer para você que eu estou disposta a te ajudar, né? Se você me disser o que eu posso fazer, que esteja ao meu alcance, eu tô aqui para te ajudar. E assim, falando, às vezes eu escuto algumas palestras religiosas, às vezes até espíritas, né? A gente vem todo com um discurso de fé, de buscar Jesus, né? E quando a pessoa está num momento muito grave, às vezes ela não tem essa escuta, ela não está na condição de ouvir isso, né? Então, assim, isso bate nela meio como uma culpa, né? É importante a gente não culpabilizar a pessoa por ela estar sofrendo. Ela já está sofrendo, a culpa só vai aumentar esse sofrimento. Né? Então, ter essa escuta, dizer para ele, olha, eu entendo o seu sofrimento, né? Não dizer assim, mas veja, tem gente com câncer lutando pela vida e você aí tão saudável. Isso não ajuda a pessoa que está sofrendo, que está pensando em desistir daquele momento, na vida daquele momento, sabe? O que ajuda é dizer, eu entendo o seu sofrimento e eu vou fazer, e se, sabe, eu estou disposto a fazer o que tiver ao meu alcance para te ajudar, né? Porque desistir não é viável. Você vai fazer falta na minha vida, né? A minha vida é melhor, é importante a gente também estar atento a isso, né? Usar frases positivas em vez de negativas, é o que eu acabei de dizer, né? Minha vida seria pior se você não estivesse nela, não dizer. Minha vida é melhor porque você faz parte dela, tá? Usar sempre um termo mais positivo. Então, se a gente é familiar, se a gente é amigo, se a gente conhece alguém que vem
procurar a gente dizendo que está num sofrimento muito grande, ou que quer morrer, que tá, sabe, orientar essa pessoa a procurar ajuda, fazer uma escuta, se disponibilizar, olha, me liga, a gente conversa, eu tô aqui para você, né? Eu entendo, tá difícil, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar, sabe? Sem culpabilizar a pessoa, porque a culpa aumenta mais e mais e mais o sofrimento dela, que já não tá pequeno, tá? Eu assisti há pouco tempo uma live indicada por uma amiga do André Trigueiro com o padre Fábio de Mello, que inclusive eu indico, que é muito bacana a maneira como o padre Fábio de Mello fala do sofrimento, e ele traz uma coisa que é bem importante da gente racionalizar nesse momento, da gente entender, né, que o sofrimento mental, que é a doença mental, o sofrimento de ordem emocional, ele não dá pra gente comparar. Ele não tem essa régua, né? Cada dor é uma dor, cada pessoa tem a sua dor e a gente não pode minimizar o sofrimento do outro. Então, né? De novo, compaixão, gente, tá? Por favor. Então, sabe, orienta. Você que tem um familiar, um amigo, aí orienta ele a procurar ajuda, se coloca à disposição. E aí, assim, tá. E além disso, o que o Espiritismo me diz que eu posso fazer, que eu posso ajudar, né? E aconselhar ele, né? A procurar também de repente, você se disponibilizar, olha, estou frequentando uma igreja, estou frequentando a casa espírita, tal. Vamos comigo. Provavelmente não vai estar muito disposto, porque está um momento difícil até da tomada de decisão deles. Ele não aceitando, faça você. Coloca o nome dele para que a gente possa fazer mentalizações, vamos fazer oração por ele, levar água fluidificada. A gente precisa acreditar no poder que tem a prece, no poder que tem a vibração positiva que a gente faz de irradiação, né? De pensamentos bons, de cura, de amor para esse irmãozinho que tá com essa déficit, sabe, tipo quando fica com falta de vitamina, às vezes a pessoa tá ali com uma falta de vibração amorosa e a gente consegue compensar isso através da nossa vibração, tá? Mas em especial, gente, vamos acolher sem culpabilizar a pessoa, tá? E aí, eu queria, já falando nesse sentido e falando, né, do que a gente pode fazer, queria conversar mais, assim, especificamente nesse momento, com você que tá sofrendo bastante aí, que tá difícil de aguentar essa fase, que tá muito cansado, que não quer, tá pensando em desistir, sabe? Queria conversar com você sobre isso. Tá? Dizer para você, sem minimizar a tua dor, de que você não é o único no mundo, porque isso é uma epidemia, a gente tem muitas pessoas pensando a mesma coisa nesse momento, sofrendo do mesmo jeito nesse momento, porque, meu irmão, o que você tem é uma doença, tá? Então vamos respeitar a tua dor. Você também precisa respeitar a tua dor, respeitar que você está doente. Então procure ajuda. O momento o que as pessoas que fizeram tentativas de suicídio trazem é que às vezes o momento é tão grave que você não dá mais conta. Esse momento mais agudo, ele tende a diminuir, ele não vai passar, mas ele tende a diminuir, sabe? Quase como a fissura da droga, assim, que ele vem com uma intensidade avassaladora e ele vai dar uma diminuída. Então, assim, nesse momento em que vem aquela intensidade, busque ajuda, liga para alguém. Se você não tem um amigo para ligar, liga no 188, né?
procure uma ajuda, tá? Porque esse momento ele vai minimizar. E eu vou te dizer, assim, existe tratamento para isso. A autoextinção, ela não existe, tá? Enquanto espírita, a gente acredita que a gente não morre, que a gente continua vivo. Então, não é uma alternativa viável, tá? Mas você não precisa se desesperar. Existem maneiras, existem estratégias que a gente pode utilizar e que a gente pode te fornecer para lidar com esse sofrimento sem você precisar tomar uma atitude tão drástica, tá? E quais seriam essas estratégias? Assim, é importante você entender isso, assim, que no momento que esse momento avassalador, de vontade grande de se matar, porque você não está aguentando mais o sofrimento, ele oscila, ele vem com uma intensidade maior, ele vai diminuir, ele vai diminuir. Então a gente precisa que nesse momento que você vê que você não está dando mais conta, você tenha uma rede de suporte, né? Alguém com quem você possa contar, alguém da tua confiança com quem você possa falar, né? Amigo, para quem você possa ligar. Se você não conseguir, liga no 188, que é do CVV, o telefone do CVV. Busca ajuda, se você já conseguiu passar por essa fase em um momento, dê uma melhoradinha, procure atenção especializada, porque é uma doença, a gente precisa lidar com a seriedade que essa doença demanda, né? Busca também a tua religiosidade, se você conseguir, tá? Se você não conseguir, minimamente buscar de outras formas, minimamente tenta um contato mais íntimo com Deus e pede ajuda, tá? Porque a gente tem em torno da gente como se fosse um escudo, né? A gente tem um padrão vibratório. E dependendo do tipo de vida que a gente vive, e tanto o externo quanto o interno, né? Ou seja, os pensamentos que a gente acalenta, os locais que a gente frequenta, né? Os vícios, tudo isso é como se a gente tivesse esse escudo em torno da gente. Todos essas situações externas, né, dos locais onde a gente frequenta, da comida que a gente come, da bebida que a gente, né, os vícios, e os nossos vícios internos também, dos nossos pensamentos, das nossas amarguras, os nossos rancores, né, eles meio que fazem rachaduras nesse nosso escudo, né, ele vai deixando o nosso escudo frágil. E esse escudo frágil, ele permite que as vibrações que não são muito bacanas, externas, do ambiente onde a gente está, elas consigam penetrar na gente. Esse nosso escudo, ele não acaba não tendo essa proteção toda. E a gente fica vulnerável a influências, não necessariamente só de espíritos, né, gente? Mas assim, as influências nocivas da vida. E coloca a gente muito mais vulnerável, tá? Então a gente precisa também entender que exige uma motivação e uma mudança de comportamento e de atitudes da gente, atitudes inclusive internas, né? De eu precisar cuidar um pouquinho mais das amizades que eu tenho, né? Os ambientes onde eu circulo. Porque existem coisas que a gente faz, assim como existem coisas que racham esse nosso escudo, digamos assim, de uma maneira bem simplista, porque como esse vídeo ele é aberto à comunidade em geral, a gente não vou usar termos muito técnicos da doutrina espírita, né? Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, eu convido a participar dos estudos. A casa espírita que eu frequento, ela tem alguns estudos, e todas as casas têm. Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, porque eu estou falando de uma maneira muito
simplista mesmo, né? Vem buscar, vem estudar, é muito bacana. Então, assim como, daí voltando, né? Assim como a gente tem atitudes que causam rachaduras nesse nosso escudo, a gente também tem atitudes que fortalecem ele, que costura aqueles rasgados que a gente faz por causa dos nossos comportamentos. Tem atitudes que vão reconstituir esse escudo, vão fortalecer, né? É lógico que a caridade sempre não tem nenhum tipo de contraindicação, e a caridade a gente não fala só de você doar materialmente. No mundo que a gente vive hoje é bastante importante, tem muita gente precisando de muita coisa, e se você tem sobrando, doe. Se você pode, doe, né? Mas a gente doar também tempo, doar atenção, amizade, né? Então, assim, toda vez que a gente se doa, a gente tá fortalecendo o nosso escudo, a gente amizades salutares, conversas edificantes com os nossos amigos, leituras bacanas, né, que levem o pensamento da gente. Então, existe aí algumas atitudes, né, alimentação saudável, prática de esportes, né, são atitudes que fortalecem esse nosso escudo. Então, a gente tem aí algumas estratégias que a gente pode te ajudar. Eu sei que no momento do sofrimento é difícil. Você vai ver essas coisas e vai achar que não vai dar conta. O que eu tenho para te dizer é tenta, tá? Coloca em dúvida essa certeza que você tem de que você não vai mais dar conta, tá? Porque existe sim, né, a possibilidade de que a gente consiga te ajudar bastante, sabe? Então, se coloca em dúvida essa certeza, tenta mais um pouquinho, sabe? Tenta. Tá muito difícil hoje, mas fala assim, não, mas eu vou pensar, amanhã eu retomo essa ideia de tentar o suicídio. Vamos segurar esse momento de sofrimento maior que você tá, vamos segurar, tá? Você não tá sozinho nessa jornada, busque amigos, a sua permanência aqui na Terra conosco é importante, tá? Então, vamos tentar ir mais um pouquinho, vamos pensar em algumas estratégias importantes. Busque ajuda especializada, busque ajuda religiosa, espiritual, mas, sabe, se permita ajudar também. Vamos respeitar a sua doença e você também precisa respeitá-la, tá? E aí, eu queria falar agora com um público que é um dos que mais me preocupa, né? Que são os sobreviventes, né? Aquelas pessoas que têm na família uma pessoa que cometeu suicídio, né? Em especial os pais de quem cometeu suicídio, né? A gente tem dados que a pessoa, um suicídio, ele afeta até de 6, em média mais 7 pessoas da família, e ele continua causando impacto em gerações, às vezes, posteriores, né, continua causando impacto. E aí, me preocupa bastante as pessoas que ficam, não só por isso, porque a pessoa que fica, ela fica se sente tão culpada, né? Poxa, e principalmente assim, a gente acaba, né, quando a gente faz palestras sobre suicídio, quando a gente traz a informação, a gente fala, olha, a pessoa que está pensando em fazer suicídio, ela disse que ela ia tentar, ela dá sinais, né? E a pessoa, e a família chega e fala, poxa, mas eu não vi, meu Deus, que familiar que eu sou, eu amava aquela pessoa e eu não vi. Gente, às vezes você não viu mesmo. E assim, a culpa que você está sentindo agora, ela não vai ajudar, né? Eu sei que também não é simples assim de dizer, não se sinta mais culpado e você não vai mais se sentir. Mas pensar que você é um sobrevivente e que você vive um momento diferente, singular. Talvez você também precise de ajuda. Talvez você também precise de ajuda especializada.
né? Mas principalmente você precisa de pessoas que te ajudem a lidar com essa situação. Você precisa também de empatia, você precisa também de compaixão, você precisa também de força para continuar essa caminhada, né? Em especial, nós espíritas que temos uma crença, né, de que a vida ela não se encerra quando a gente deixa o corpo físico. E aí eu sempre me preocupo muito, né, quando a gente fala sobre o suicídio na visão espírita, que daí a gente traz a questão do Vale dos Suicidas, que a pessoa continua em sofrimento, toda aquela dor não vai passar. E eu fico pensando assim, poxa, se eu fosse eu, a esposa do suicida, se fosse eu, a mãe do suicida, como que eu iria me sentir ouvindo isso? Que o meu familiar estava num sofrimento tão grande que ele optou desistir da vida, eu não percebi aquilo e eu não ajudei ele a lidar com aquilo, e que mesmo ele tendo feito, e que ele fez aquilo, e que ele está pior hoje do que ele estaria, e o que eu posso fazer? Eu vou continuar sem eu já não ajudei ele antes e agora eu não posso ajudar? Não tem, tá? A repercussão que isso traz para a pessoa, né? E aí o que eu tenho a dizer para você é que você pode ajudar, tá? Que você pode sim fazer alguma coisa, faça por você, porque se a gente não tiver legal, a gente não ajuda ninguém, então faça por você. Busque ajuda especializada se você não está conseguindo dormir, busque ajuda especializada para você. Busque a sua religiosidade para que você possa lidar com esta culpa também. E, né? E Jesus diz lá no livro de Marcos, buscai e achareis, né? Então vamos fazer a prece, né? Vamos buscar Jesus. A pessoa que pensa em suicídio, busca Jesus, Jesus vai te ajudar a continuar. A pessoa que conhece alguém que tentou suicídio e que a pessoa não quer ajuda, não se permite ajudar, busca Jesus. Ele vai te mostrar você vai ter uma intuição, você vai conseguir o suporte do alto para auxiliar esse irmão. E você que tem um familiar que cometeu suicídio, busca Jesus, né? Pede por ele, que Jesus nos ama independente do que a gente fez. E ele não vai se negar a auxiliar. Então a gente pode sim auxiliar. Jesus é sempre um motivo para a gente continuar, porque nós temos alguém que cuida da gente, alguém para quem a gente é muito especial e que vai fazer o possível para que nós sejamos felizes. Então, com esse pensamento de que vale a pena continuar, porque nós temos Jesus, eu gostaria de encerrar esse nosso encontro, tá? Agradecendo por vocês me permitirem entrar na casa de vocês, colocando a Casa Espírita Semeadora da Verdade à disposição para auxiliar, né, através hoje em dia a gente não pode fazer os encontros presenciais, mas através dos canais de comunicação da casa. E gostaria de encerrar essa nossa conversa com uma prece, tá? Então, gostaria de convidar todos vocês a fechar os olhos, a buscar a imagem de Jesus nesse momento na sua cabeça, para que a gente possa falar diretamente com Ele e agradecer. Agradecer pela oportunidade que estamos tendo aqui, dessa conversa fraterna, agradecer por tudo que temos e pedir que a gente possa ter sempre esse canal de comunicação aberto contigo, Jesus, para que as nossas dores possam ser minimizadas e para que você possa nos mostrar, através do seu amor, um caminho para que possamos ser felizes.
Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.